Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h, você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão por aqui, participa também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez para você anotar, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quinta-feira, você sabe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar o nosso time em campo. Aqui as nossas entrevistadas, as nossas convidadas de hoje, um time 100% feminino, para fazer análise e debate dos temas propostos na nossa pauta. Vamos apresentar aqui também a doutora Martina Hanna, do Nascimento El Atra. Ela é advogada, especialista em Direito Digital e em Privacidade de Dados, coordenadora da Comissão de Proteção e Privacidade de Dados na OAB de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. Tudo bem, doutora Martina? Tudo bem? Boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade. Olha, gente, controle excessivo, escalada de violência e vulnerabilidade são os principais fatores que aumentam o risco de feminicídio no Brasil, de acordo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, mulheres grávidas ou com filhos pequenos têm maiores chances de enfrentar violência doméstica que resulta em morte. E ainda de acordo com o documento, as violências que ocorrem na frente dos filhos são indicadores de que a consumação do feminicídio está próxima de ocorrer. Doutora Martina, querem que o agressor mude, né, com 30, com 40, com 50 anos de idade, como destacou aqui a doutora Ana Paula. A educação, a escola, tá em débito, está devendo com relação à educação dos meninos, ou seja, vamos lá, né, na base, preparar esses meninos para o futuro, o respeito à mulher e a prevenção à violência contra a mulher, contra o feminicídio? Na minha opinião, eu acho que o sistema como um todo precisa trabalhar junto. A gente não pode dizer que a culpa é exclusiva da educação. A gente precisa ter um sistema que se una para conseguir trazer melhores resultados. Por óbvio que a educação, ela traz, se a gente começar com a educação, implementando ótimas políticas, como a doutora Ana comentou, eu acredito que a gente consiga um grande avanço. A educação muda a vida das pessoas. Mas não acho que seja só lá, né? Se a gente tiver ótimas políticas sendo implementadas, mas pais que não estejam caminhando conjuntamente, a gente não consegue um resultado efetivo. Então, na minha opinião, um trabalho efetivo, ele precisa ser feito com um sistema como um todo, né? Uma conscientização que vá acolher os pais, uma conscientização que vai acolher os filhos, uma conscientização dos direitos, obrigações e deveres de todos, porque a gente vê muito das pessoas dizendo, é o meu direito. Mas você buscou saber também quais são os seus deveres perante a sociedade, né? Você espera uma mudança, mas o que você está fazendo para mudar algo? Você está buscando só o seu direito? Então, na minha opinião, a gente tem aqui uma situação que é muito complicada. A gente vê um déficit muito grande, por óbvio, né? Que esse agressor, ele não vai se tornar agressor de um dia para a noite, reflexo, né, de uma vida, de questões muito grandes,
Mas se a gente pensar só na educação, eu não vejo uma solução. A gente precisa pensar na saúde. A gente também não precisa de um sistema de saúde que vá dar assistência psicológica, psiquiátrica para as pessoas que têm desvios, que têm problemas e que também não são tratadas, enfim. Então, na minha opinião, a gente precisa do sistema que ele se integre mais, que as áreas conversem mais para a gente conseguir aí um avanço melhor como um todo. Nada vai resolver só num núcleo. Doutora Martina, vamos falar sobre o seguinte: a preocupação com a coleta de dados pessoais pelo segmento farmacêutico existe antes mesmo do surgimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque as especificidades do setor impõem às farmácias a coleta de uma série de dados do comprador. O Ministério Público do Distrito Federal determinou o arquivamento de um inquérito civil que questionava redes de farmácias por condicionar descontos à apresentação do CPF, já que após uma longa investigação foi identificado que as empresas-alvo deste inquérito guardavam estreito cumprimento à legislação. Para a gente entender, o consumidor geral, consumidor de remédios, nós leigos aqui em relação a essa questão da proteção de dados por parte das farmácias, como é que funciona a fiscalização desses dados nesses estabelecimentos, doutora Martina? Vamos lá. Quem fiscaliza o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É só ela que vai fiscalizar? Não, Autoridade Nacional, né? Isso, Autoridade Nacional. Não agência, autoridade. Sim. Isso. A gente também tem a Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério Público. Então, nós temos uma série de órgãos que vêm trazendo a proteção aí dos nossos dados. E por que o Ministério Público ele é mais atuante? Porque antes da vigência da lei, ele já tinha diversos inquéritos em andamento que investigavam aí a utilização das informações. Porque a gente sabe que a lei ela trouxe uma série de regras específicas, mas a gente já tinha outras legislações que nos traziam aí uma proteção com relação à nossa privacidade, como, por exemplo, a Constituição Federal, né? Bom, por que a gente tem essa questão com as farmácias? Por que as farmácias estão sendo o alvo do momento, a gente diz? Porque, em primeiro lugar, elas coletam dados pessoais sensíveis, né? Elas coletam, então, informações relacionadas à nossa saúde. Ela te oferece um desconto, pedindo o seu CPF, por exemplo, para conseguir te basicamente rastrear. Então, o que a gente começa a verificar? Que antes mesmo da vigência da lei, elas já vinham sendo alvo, porque havia o questionamento. Qual que é o interesse das redes farmacêuticas de coletar os nossos dados? E até existia aí uma possibilidade de que as redes farmacêuticas vendiam os nossos dados para convênios de saúde, ou seja, os convênios compravam todo o nosso histórico para conseguir identificar, então, por exemplo, algumas doenças pré-existentes que você está omitindo. Aí a gente consegue perceber o seguinte: a rede farmacêutica ela tem um poder muito grande, porque ela coleta informações pessoais sensíveis da população. Em muitos casos, você não tem nem como dizer se você aceita ou não essa coleta, porque, por exemplo, quando você tem um remédio controlado, você é obrigado a dar as suas informações para fazer o cadastro, porque a rede farmacêutica precisa reportar aí essas compras para a Anvisa, para o governo, enfim. E, além disso, existe um incentivo aí de descontos pelo governo. Então, existem várias situações onde as redes são obrigadas a coletar os nossos dados. Se você disser, eu não quero entregar os seus dados, ela simplesmente diz, então, eu não posso te vender. Então, ela coleta muitas informações importantes nossas, né? Por isso que ela acabou sendo alvo. Bom, como a gente verifica que no decorrer aí da discussão da lei, da vigência, etc., as redes farmacêuticas acabaram sendo alvo, hoje a gente vê uma evolução muito grande, que aí a gente justifica esse arquivamento aí do inquérito do Ministério Público. Porque depois de um longo processo de investigação, o que eles concluíram? Que
as redes farmacêuticas estavam cumprindo com todos os requisitos trazidos pela lei. Então, a gente teve uma discussão pré-vigência da lei, que já vinha sendo foco às redes farmacêuticas, porque já tinha essa desconfiança de que elas vendiam os nossos dados para convênio médico, por exemplo, até para, em alguns casos, seguro. Então, se, por exemplo, tinha um paciente de câncer que omitia essa informação para um seguro de vida, existia a possibilidade aí de venda, existia uma investigação sobre esse aspecto, que aí as empresas compravam essas informações, descobriu que existe uma possibilidade aí do consumidor ter uma doença pré-existente, então do valor da apólice ser maior, enfim. Então, essa situação era uma situação muito delicada e que poderia trazer um prejuízo muito grande para os consumidores. Então, hoje a gente vê essa evolução, né? Essa fiscalização ocorre da mesma forma em relação aos consultórios médicos, às clínicas, aos laboratórios, porque eles também têm esses dados sensíveis e podem trocar essas informações com os planos de saúde. Exato. Agora, você ir até uma farmácia para comprar determinado medicamento, vamos pôr aqui uma situação simples, um medicamento para diabetes, e esse medicamento não é para você, é para uma outra pessoa, né? E você dá o seu CPF para comprar para outra pessoa, quer dizer, esse CPF, esse dado ser usado com o plano de saúde, né? Para o plano de saúde achar que você é diabético e poder tratar isso como uma doença pré-existente, numa eventual contratação, está bem fora do correto, né? Exatamente. Por isso, na minha opinião, que o holofote foi muito grande com relação às redes farmacêuticas e a gente teve um resultado positivo porque concluiu-se que não é uma prática comum. A gente não pode dizer que não acontece, mas que não é uma prática, tanto é que o Ministério Público arquivou essa investigação porque concluiu que não há venda desses dados, tá? Na minha opinião, por que não há essa fiscalização semelhante para consultórios, inclusive autônomos, né, que podem coletar aí uma série de dados sensíveis dos titulares? As redes farmacêuticas, elas são empresas maiores, elas fazem parte de grupos econômicos, elas são consideradas multinacionais. Então, o que acontece? Grandes empresas, elas já tiveram que também se adequar, antes, inclusive, da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, porque grandes empresas que firmam contratos com outras empresas de outros países, elas precisam estar adequadas a algumas outras legislações. Então, por exemplo, a União Europeia já vem, né, com um avanço muito grande com relação à proteção e privacidade dos dados, tanto é que o Brasil utiliza aí praticamente cópia, né, da lei da União Europeia. Então, grandes empresas que já mantêm relacionamento com outras empresas da União Europeia já tiveram que se adequar para manter os contratos vigentes. Quando a gente fala de pequenas empresas, empresários individuais, é uma outra realidade. A gente vê que a atuação, a princípio, ela começou no Brasil para implementar uma cultura de privacidade de dados. Então, a gente começa a ver as autuações neste momento, né? Então, até agora, qual foram os trabalhos de implementar uma cultura de privacidade de dados? Foi anunciado agora que a gente já tem mais de 5.000 denúncias de infrações à lei na ANPD, né? Lá no portal que eles têm disponível. Dessas 5.000 denúncias, mais de 900 já se tornaram inquéritos para investigação. Então, a gente vê que agora a parte fiscalizatória, ela começou a tomar o seu rumo, tá? E por que a gente teve esse momento de implementar uma cultura, da gente, né, ser um pouco mais liberal? Porque a vigência, ela começou no boom da pandemia. Então, a gente teve uma flexibilização melhor. Muito bem, e que essa fiscalização continue, a gente precisa confiar nessa fiscalização por esses números que você apresentou, 5.000 e tanto, 9.000 900 viraram inquérito, mais ou menos 20%, né? Exato. É um índice expressivo, 20% é um índice expressivo, e vamos confiar que essa fiscalização ocorra e que o consumidor aí esteja, de fato, protegido com os seus dados. Muito bem, doutora Martina, a pergunta que vem aqui
para você é da Luciana Barros, ela está no YouTube, e ela quer saber se o Brasil está preparado para o 5G, nesse aspecto aqui, no que diz respeito à proteção de dados. Acho que a dúvida dela é a seguinte: se a gente corre mais riscos, né, de vazamento por conta do 5G. Luciana, agradeço a pergunta, achei excelente. Na minha opinião, não estamos preparados. A gente conseguiu analisar aí os resultados de que, com a utilização maior da internet em si, por causa do Covid, a gente teve o aumento aí de incidentes relacionados aos nossos dados. Eles não vão acontecer, os incidentes, somente na internet, mas a gente sabe que cada vez que a gente utilizar mais, o risco também é maior. Então, na minha opinião, não estamos preparados aí para garantir a proteção, mesmo porque as próprias empresas se dizem não estar preparadas para a fiscalização. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, nós vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira. Sempre é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AllTV e também pelas redes sociais. 1 hora em ponto. Tchau, tchau.